Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma doutrinária a noite de hoje. E para esse momento tão especial, eu convido a nossa irmã Núbia Gomes para sentar e aguardar um momento para as suas condições. E vamos, nesse momento, nos preparar para a nossa prece, para darmos início à nossa doutrinária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. E agora com vocês, nossa irmã Núbia, que vai estar tornando o tema desse piso, 15 e 20, para você, essas melhores intenções, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos estudar hoje o tema desculpismo. Eu estou na frente? Então, esse tema é bem interessante porque é um puxão de orelhas. É um puxão de orelhas na gente, tá? Ele é aquele tema que pretende nos colocar de castigo, nos colocar para refletir. E a colega teve um estranhamento, ela relatou que teve estranhamento quando viu o tema, desculpismo, e eu tive o mesmo estranhamento quando o Tânia mandou. Não é? Desculpismo, gente, que é isso? Que coisa tão estranha, que palavra esquisita. Aí quando eu li, meu Jesus, Nossa Senhora, porque ela para mim. Aí que eu vim entender e percebi que eu precisava. E aí eu fui lembrando, né, de tantas pessoas que às vezes eu lembrei de um homem que, vou começar pelo exemplo, ele viveu por muitos anos, por décadas, em um pulmão artificial de ferro. Ele pulmãozão assim grandão, artificial de ferro, ele imóvel ali, eu acho que ele só mexia a cabeça, porque ele podia sair dali para nada. E foi ali que esse homem, só ficava de fora o pescoço, e foi ali que esse homem estudou, fez muitas coisas, cursou até a universidade. Aí eu lembro também do filme Meu Pé Direito, Meu Pé Esquerdo, que o personagem, ele desenha com os pés, né? Com o pé. E quantas pessoas passam por tantas dificuldades, são cerceadas de membros do corpo físico, muitas vezes com limitações, até mesmo neurológicas, e não são impedidas, não se sentem impedidas de realizar nada. E nós, que muitas vezes viemos com os membros do corpo funcionando como se espera, com a inteligência a toda prova, nos entregamos a não fazer nada, reclamamos, achamos mil desculpas para não estudar, para não fazer muita coisa. E até mesmo para não ser espírita, não ser cristão, não procurar uma religião que sustente o nosso lado espiritual, nos dê um direcionamento, né? Então, assim, nós constantemente nos vemos envoltos em mil desculpas para mil coisas. E aquelas pessoas que cometem delinquências também sempre têm suas desculpas para justificar suas delinquências. Quem comete aborto muitas vezes, eu conheço uma pessoa que ela justifica, porque naquela época, eu era muito nova, e se eu desse continuidade, a família não ia aceitar, isso ia acontecer, aquilo ia acontecer. Aí anos depois, quando aconteceu novamente a situação que ela abortou, mas porque dessa vez ia ser isso, ia ser aquilo outro. Né? E não só, e aí outro usa a desculpa de que
esfolhando as nossas desculpas e lançando a todo canto. E o esforço pessoal modifica, né? Por isso que é um puxão de orelha. Esse texto tão pequenininho e tão significativo. E ele começa assim: e todos a uma vez começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. É aquele banquete, né? Que o servo sai para convidar as pessoas, e cada um dá sua desculpa, cada um tem seus afazeres e ninguém vai. Ninguém segue ao chamado do Senhor. Então, o desculpismo sempre foi a porta de escape, a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Aí já começa dando essa situada, né? Abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Mesmo que nós inventemos milhões de desculpas para não fazer isso, não fazer aquilo, ou fazer coisas que não devemos fazer, nós não estaremos isentos da responsabilidade. O que nos isenta da responsabilidade é fazer o que você tem que fazer. Aí não vamos criar problemas. Mas é difícil ainda. Pior em vídeo, dizer que é difícil também é um desculpismo. É uma desculpa. Ainda não conseguimos pelas nossas imperfeições. E muitas vezes postergamos as mudanças para uma vida futura, para uma encarnação futura. Mas como Deus é misericordioso, Ele tem paciência conosco. Então, companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ele vai citando aqueles que também, quando são convidados para a doutrina espírita, para se aproximar do Evangelho, encontram várias desculpas. Eu sou muito jovem, ou então eu sou velho demais, eu assumi compromissos, tenho outros tantos compromissos que eu não posso, vivo uma vida de atribulações, tenho muitas obrigações familiares e assim por diante. Nós sempre vamos encontrando desculpas para tudo que não queremos nos empenhar para fazer. E aí, seguindo, desculpismo é a prática de dar desculpas e justificativas para evitar responsabilidades, progredir ou realizar deveres, mantendo-se na zona de conforto e se esquivando de mudanças necessárias para o aperfeiçoamento pessoal e moral. Nos mantemos na zona de conforto e nos esquivamos da mudança. Porque, para que mudemos, temos que reconhecer que erramos. E reconhecendo que erramos, nos esforçarmos. A mudança demanda esforço. E muitas vezes é mais fácil estarmos na nossa zona de conforto, encontrando mil desculpas. Então eu vou ter que começar a parar de comer pão. Que tal? Vai ser um processo, né? Na minha cabeça. Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto. Porque às vezes nos tira da zona de conforto são os problemas. Quando a gente tem uma doença, é um empurrão, é um beliscão, que às vezes nos obriga a cuidar da saúde, que poderíamos ter cuidado antes, mas não cuidamos, né? Achamos que desculpas, porque por causa do trabalho, não dá para me alimentar melhor, e porque eu estou tensa por tal coisa. E aí, o dia a dia é tão corrido que eu não
consigo preparar uma saladinha, etc. Mas, para atingirmos o aperfeiçoamento pessoal, nós precisaremos nos esforçar. Deixar de lado as desculpas e nos esforçar. Manifesta-se como preguiça moral ou para justificar comportamentos inadequados, funcionando como uma porta de escape para quem foge das próprias obrigações, mesmo quando a consciência aponta para a necessidade de uma postura diferente. Não quer dizer que a consciência não aponte, que a consciência não chame. É que nós nos apegamos às desculpas para fugir das obrigações. Mesmo a consciência lá no fundo, ó, o brilhinho está lá. Olha isso, observe. Às vezes até comigo acontece assim. Às vezes eu acordo com aquele impulso para mudar a situação. Eu acordo com aquele impulso. Aí eu penso, é hoje que eu consigo. Olá, boa noite. Núbia, e o seu? Sim. Quer sentar ali? Senta ali um pouquinho. Isso aí, tá vendo? Que bom, obrigada pela sua companhia. Então, nós precisamos adotar posturas diferentes. Eu posso relaxar? Pode ficar relaxado aí, tá bom? Ai, ótimo. Ó, mas só para saber se vai te falar, tá bom? Então, quando a consciência... Às vezes eu acordo de manhã e aí vem certas questões que eu preciso mudar, que eu sei que eu preciso mudar. Aí eu acordo, aí vem tudo na mente assim, sabe? Não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, é para tomar tal atitude. Porque vem aquela chama bem acesa, até às vezes, como se eu tivesse conversado com alguém, como se eu tivesse tido orientação. Mas aí, meia hora depois, eu já esqueci. Essa é a desculpa. Porque no fundo a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe o que precisa mudar. Né? Então, a gente precisa só continuar estimulando a nossa força de vontade. É questão da disciplina, né, Núbia? E isso é disciplina. Eu, particularmente, sou uma pessoa disciplinada. Eu assumo perfeitamente isso. Mas vamos em frente. Bem, as características do desculpismo. Fuga das responsabilidades, como o próprio Emmanuel já disse para a gente. Usar desculpas para não cumprir deveres e evitar enfrentamento de situações difíceis. Né? A gente foge. Manutenção da zona de conforto. Nós queremos estar no conforto. A gente quer o que não nos dê trabalho. Porque modificar nossas posturas, nosso modo de agir, de pensar e sentir, dá trabalho. Olhar para dentro de si e verificar os pontos nos quais precisamos nos modificar, dá trabalho. Então é mais fácil para mim ficar na zoninha de conforto, dizendo que é por isso e por aquilo que eu não faço, convencendo muitas vezes quem está ao meu redor, mas a nossa consciência sabe. Argumentos como falta de tempo, problemas familiares ou de saúde são usados para não sair da inércia. Eu posso dizer o que é esse ventilador? Pode. Ele faz o eco. Então, nós usamos todo tipo de argumento, né? Como a Emmanuel também já nos apontou. Justificativa para a inação. As desculpas criam uma cortina de fumaça para esconder a falta de vontade de mudar e de progredir. Preconceito moral pode esconder o orgulho e o egoísmo, funcionando como uma manifestação de imperfeições morais, gente. E isso é fato. Muitas vezes, por trás das desculpas que encontramos para não nos modificarmos, não nos reavaliarmos, tem muito claramente o orgulho e o egoísmo. Eu experimentei esses dias isso. Eu experimentei na carne. E foi assim bem interessante. Gente, olha para isso. Para justamente vivenciar a situação antes de trazer aqui.
O orgulho está presente muitas vezes, porque não queremos reconhecer. Dói reconhecer que erramos, que não somos perfeitos e perfeitas como acreditamos, como gostaríamos que fôssemos. Não somos as vítimas sofredoras que muitas vezes que queremos nos convencer, né? Muitas vezes nós somos os algozes, com uma palavrinha que a gente lança para o outro e o outro reage, às vezes até agressivamente, porque sentiu ferido. Não, mas eu falei sem querer, mas eu não tive intenção nenhuma. E não é assim. Às vezes aquela palavrinha simples fere o outro. E nós criamos o problema, mas não percebemos. Nos colocamos como vítima, né? E o orgulho, por conta do orgulho é difícil abrir mão da razão que a gente acha que tem. De assumir que realmente não temos razão, que realmente erramos. Negação da responsabilidade. Apesar das justificativas, o desculpismo não remove a responsabilidade sobre os próprios atos, como o Emanuel já apontou. Não adianta, a gente pode encontrar milhões de desculpas, mas perante o universo continuaremos com nossos compromissos e talvez aumentemos mais ainda, porque se nos lançamos ao sabor do orgulho, da vaidade e do egoísmo, poderemos estar criando maiores problemas para a gente, para o depois. E exemplos comuns, né? De quando acontece esse chamado para o Evangelho e muitas outras situações que precisamos nos entregar, que precisamos realizar. Encontramos desculpas como: estou muito jovem, sou velho demais, assumir compromissos de monta difícil e não posso atender ao chamado, minhas atribulações são enormes, tenho muitas obrigações familiares, os negócios não me permitem, trabalho muito, eu trabalho tanto que não posso ir numa casa de oração, não tenho tempo para fazer o bem para o outro. Porque eu preciso sustentar minha família, preciso isso, preciso aquilo. Estou muito cheia de débitos, aí eu tenho que trabalhar muito para pagar esses débitos. Meus filhos tomam muito tempo. Eu não posso, acabo não conseguindo cuidar da parte espiritual, sabe? Porque os filhos, a família tomam tempo. Tenho tantos problemas. Então, nós encontramos inúmeras, diversas desculpas. Sempre temos alguma desculpa, né? Só que às vezes a gente se depara com pessoas que têm muitos problemas mesmo. Eu conheço uma senhora que ela sempre teve sérios problemas em casa com o marido, uma pessoa rude, que cerceava ela de tudo que fosse possível, mas mesmo assim ela há bastante tempo confecciona roupinhas para fazer enxoval para as mãezinhas necessitadas, frequenta o centro espírita mesmo com toda a problemática. Outra senhora que eu conheço, mesmo com um filho com problemas em cima de uma cama, ela é assídua no centro espírita, ela trabalha. Eu fico observando, eu tenho uma amiga que ela trabalha muito mesmo, assim, às vezes tem a semana inteira ocupada, em épocas que ela tem a semana inteira ocupada, mas ela tem a semana inteira ocupada, mas ela consegue fazer coisas que eu não consigo. Eu que tenho mais tempo livre que ela, não consigo realizar tanto quanto ela, né? Imagine isso, eu já parei para refletir. Gente, fulana coitada, é tão soberbada, fica a semana inteira, trabalha o dia inteiro, e eu tenho uma escala mais facilitada, e mesmo assim não consigo fazer metade do que ela faz. Então, eu estou me entregando à preguiça, à falta de organização, de tempo. Isso é bom para a gente ir refletindo. A gente precisa ter essa reflexão, fazer essa reflexão. Bem, e como superar esse desculpismo?
Isso é fundamental. A gente também aprendeu os mecanismos de como superar. Vigilância e análise pessoal. A gente precisa se autoconhecer. Precisamos nos analisar, verificar nossas atitudes, verificar como estamos pensando. É mais fácil a gente verificar como o outro está pensando que o outro está fazendo. Mas nós precisamos realmente verificar o como estamos pensando, como estamos agindo, como estamos sentindo. E assim, além disso, quando detectarmos nossos defeitos, nossos problemas, nossos vícios morais, precisamos analisar essas razões e estarmos vigilantes. Buscarmos ser constantemente vigilantes. Por quê? As energias, elas não são quebradas de uma hora para outra. Os nossos vícios não são quebrados de um momento para outro. A gente precisa ter esse cuidado constante conosco, justamente de vigiarmos. É orar e vigiar? A gente ora, pede, mas muitas vezes não vigia. Eu quero me livrar de um vício tal. Peço tanto a Deus para me livrar daquele vício, mas eu espero um passe de mágica, um pó de pirlim-pim-pim, para que de uma hora para outra o vício saia. Não vai acontecer assim. Não é assim que acontece. Eu vou precisar ser vigilante. Se eu me autoconheço, se eu sei que eu tenho aquele vício que eu preciso mudar, eu vou precisar vigiar. Além de reconhecer que eu tenho aquele problema e vigiando. Aí hoje eu vou errar, vou fazer a mesma coisa. Ai meu Deus, eu fiz. Aí da próxima vez eu vou ficar mais atenta. E aos poucos eu vou conseguir ir me libertando daquela energia, daquele vício, daquela situação que me causa problemas. Então é vigilância e análise pessoal. Autoconhecimento e vigilância. Orar e vigiar. Assumir a responsabilidade. A pessoa deve assumir suas posturas e erros sem a necessidade de justificativas. Devemos perceber quem nós somos e assumir. Eu sou assim, eu faço isso, eu fiz realmente. Não tem justiça, eu fiz. Ok, ponto. Ah, mas foi por isso, ah, mas foi por aquilo outro. Não, fiz tal coisa, é errado, mas eu fiz. Ok. Vou me manter vigilante para tentar não fazer de novo. E é nessa tentativa, atrás de tentativa, que eu vou conseguir me desvencilhar daquele problema. E a tentativa após tentativa é que a gente vai se desvencilhando. É um contínuo tentar. E aí Emmanuel diz: tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Ou seja, muitas vezes somos tão hábeis em criar desculpas que comovemos o outro. Tem pessoas que até nos apoiam, não, coitadinha, mas ela, coitada, é por isso. Não, ela é assim porque nasceu numa família tão difícil, numa família tão pobre. Sabe? Não é por isso que ela não consegue avançar, que ela não consegue estudar. E a gente sabe que é desculpa. Cada um tem suas questões. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas precisamos ter cuidado com as desculpas que criamos. Isso é algo pessoal. Se a gente percebe que o outro está criando desculpas, nem deixa lá. No momento dele ou dela, no momento de despertar, isso vai acontecer. Não somos nós quem temos que apontar.
Ah, mas é desculpa, tá achando desculpa, eu não vou nem ajudar, deixa lá. É desculpa mesmo? Quem sou eu para julgar o outro? Né? Preciso analisar a mim mesma e perceber os meus equívocos e trabalhar esse orgulho que me impede de avançar para não buscar mais tantas desculpas assim. E no momento o outro vai conseguir sair desse caminho das desculpas. Precisamos ser benevolentes com o outro. Precisamos aceitar o erro do outro e buscar sempre combater o nosso. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engordados por si mesmos, ou seja, nós mesmos é que nos enrolamos, enganamos a nós mesmos, acordam para a verdade no momento oportuno. Cada um tem o seu momento. Não lhe cabe apontar. E muitas vezes a gente vai apontar para o outro e nem sempre ele vai despertar, porque não é o momento dele ainda. E atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras encarnações. Então, muitas vezes estamos tão enredados nesses nossos processos, né, de desculpas, de fuga do autoconhecimento, de fuga do esforço de mudança. Estamos tão enredados que na vida presente a gente não consegue se libertar. Mas haverá um momento, ou aqui, ou em outra vida, ou na erraticidade, de despertamento. Por isso que a gente precisa ter paciência com o outro. E estarmos vigilantes conosco. Buscarmos, nós que estamos aqui, somos espíritas, somos cristãos, precisamos ter essa atenção. Buscarmos trabalhar o orgulho e o egoísmo, a vaidade pessoal, para que possamos avançar moralmente. E esse avanço se dá a partir do momento que despertamos a luz que existe dentro de nós. E vamos despertar essa luz a cada momento que nós nos autoavaliemos. Que nos conheçamos, conhece-te a ti mesmo. Essa é a senha. A senha que estava lá no templo grego, né? Então, precisamos conhecer a nós mesmos. Núbia, você falou da questão de sair da zona do conforto, né? Sim. Porque aí, essa preguiça moral está ligada a essa questão do comodismo. Sim. Né? Porque é muito fácil, o outro dizer, mude. Sim. Né? Então, na hora de você mudar, né? Porque você não deve fazer, você não age dessa forma, deve agir dessa. Sim. Mas a partir do momento em que o outro decide mudar, é que a mudança acontece. Sim. Não adianta muitas vezes nem você apontar. Fulana, você precisa mudar, você tem que melhorar, você tem que parar de fumar. Meu marido fuma. Aí eu, menina, você precisa, eu já falei muito, você precisa parar de fumar, você precisa parar de fumar. Eu percebi que não adianta eu falar que ele não vai parar de fumar porque eu estou dizendo. Aí tem gente que cobra de mim. Mas ele precisa parar de fumar. Eu digo isso a ele. Porque é com ele. E a questão da zona de conforto ainda perpassa pela dificuldade de se enfrentar. Sim. Quando a gente tem medo de se autoconhecer. Né? Porque dói. Autoconhecimento provoca dor moral. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais vão chegando os momentos de conflito, né? Sim. Mas na terapia não é isso que acontece? A pessoa vai para a terapia, para ir se colocando, e o terapeuta, o psicólogo, a psicóloga vão apontando. Diz, mas isso e aquilo, e a pessoa vai sendo chamada a se autoconhecer, a se auto-observar. Tem gente que abandona porque não aguenta. Olhar no espelho é difícil.
Olhar de verdade no espelho. Porque sabe que vai pagar um preço por isso. Sim, não é só porque sabe que vai pagar o preço. É assim, eu entendo assim, ó, Tânia, é a questão de se perceber. Dói. Eu digo a você porque eu já me peguei em situações em que eu me percebi e eu senti uma dor moral tão grande que reverberou no físico. Sabe? O estômago dá calafrio, a gente se sente envergonhado. Muitas vezes quando a gente se percebe que a gente não é tão santinho ou santinha como a gente acha, que a gente não é tão vítima assim, que existem outros prismas pelos quais observarmos nossa vida. Então, assim, isso dói. Dói mesmo, interiormente. Uma dor moral muito grande. Então, assim, o comodismo é se esquivar desse auto-olhar, desse voltar-se para dentro de si. E aí, às vezes, eu me atenho a olhar a vida do outro. Tânia, você precisa mudar isso. Olha, você se comporta assim, isso está errado, Tânia. Porque é mais fácil para mim olhar para Ou eu vejo no outro que está em mim e eu não quero ver. Muitas vezes também. Isso também. Eu vejo em Tânia o que está em mim, eu não consigo mudar, eu vou apontar o de Tânia. Aí minha mãe minha mãe sempre fala que é um macaco com o rabo na linha do trem e apontando para o tatu. Né? Olha aí, você tá cuidado com o seu rabo na linha do trem, mas ele é que tá lá com o rabo na linha do trem, né? Então, assim, é o que a gente precisa, cada um precisa cuidar de si, das suas mazelas interiores, buscar esse autoconhecimento. E não tem jeito, só através do autoconhecimento que a gente vai conseguir mudar. Quando a gente sair da zona de conforto e se auto-observar, de fato, fazer essa autoanálise, que a gente vai perceber quem é. Percebendo quem é que a gente vai buscar modificar num processo natural de aprendizagem, que não é de uma hora para outra. Né? Termos paciência conosco. Às vezes até a gente tem paciência com o outro, né? Mas com a gente não tem muita também. Também tem esse detalhe. Ou a gente aponta demais para o outro, ou a gente tem paciência com o outro e não tem com a gente. Precisamos ter paciência, termos carinho, cuidado conosco, sabermos que erramos também, mas que estamos dispostos a caminhar, a dar o primeiro passo. E não vira autoculpa, né? É, isso. Porque quando a gente chega nesse processo, Sim. da autoculpa, você se sentir que não está, você se enxergando e você sabe que não fez a lição correta. Sim. E aí você, quando não sabe resolver essa questão, você fica na autoculpa o tempo todo. E aí nos escravizamos E aí também. é que você vira o escravo Isso. do seu pensamento, do que você não fez, do que você podia ter feito. E aí vai. Acaba não realizando. Não realizando porque você fica Preso à culpa. Entre a cruz e a espada. Isso. Preso. Então, Por isso que precisamos também. tem que trabalhar muito essa forma de você ficar Se culpando, se martirizando. O excesso de cobrança consigo, né? Consigo. Aquilo que eu não pude fazer, ou que eu não tenho capacidade de fazer, Que eu ainda eu não vou pude. aprender, eu não pude, eu vou aprender a lidar com uma dessas coisas que eu possa fazer para que eu não venha entrar, né, Na no culpa. domínio da culpa. É isso, o auto-perdão. No auto-perdão. Porque também são situações que, se a gente for analisar, né, a gente precisa estar também vigilante, né, nessas questões. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque tem situações que a gente não aprende a dizer o não quando o não é para prejudicar você. Sim. Ou quando é para te fazer algo. Então você quer mostrar, não é nem para você, mas é para o outro que você se tornou uma pessoa boazinha. E nisso aí você se torna, né? Aí começa a você não dizer um não, dizendo um sim, e não é aquilo que você queria dizer. Acho que fica uma confusão mental que você... Assim, o auto-perdão não nos isenta da responsabilidade. Isso.
mas nos dá a tranquilidade necessária para avançarmos, para buscar a mudança. Porque o que importa, na verdade, é isso, se reconhecer e buscar a mudança. Né? Entrar no culpismo vai nos escravizar, nos enredar e vai nos paralisar. A culpa paralisa. Né? Paralisa e não resolve. Então, que busquemos esse olhar interior, que busquemos essa mudança interna para que possamos avançar na medida de cada um, na medida que cada um consegue. Né? E tenhamos paciência conosco também, nós precisamos ter essa paciência conosco. E sabermos que estamos aqui para aprender, para mudar, para evoluir. E vamos em frente. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Eu te agradeço pela disponibilidade e por trazer para nós um tema, um assunto tão importante ser analisado e por compartilhar esse seu conhecimento, essa sua ajuda, essa sua dedicação na seara cristã. E no próximo sábado nós temos uma atividade com nossos irmãos em situação de rua e contamos com a colaboração, com a amorosidade de cada um de vocês, para desenvolvermos essa atividade. Se puderem estarem presentes conosco, será gratificante para levarmos não apenas o alimento para o corpo físico, mas também uma palavra de conforto, um ombro amigo, um aperto de mão, poder ouvir e estar perto dessas pessoas que precisam. Né? E quem mais precisa somos nós. E no último sábado também temos a entrega das cestas básicas às famílias assistidas. Então, contamos também com a amorosidade de cada um de vocês para darmos continuidade com essas atividades. E eu vou convidar a nossa irmã Lúcia para fazer a nossa prece de agradecimento, finalizando assim a primeira parte da nossa atividade, passando depois para a segunda, tá? Que é a vida da vida. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma noite de estudos. Que a sua luz envolva cada um de nós e as energias dos benfeitores espirituais aqui presentes possam ser levadas conosco para o nosso lar. E onde quer que passemos, deixemos um pouco dessa luz para favorecer aos nossos irmãos. Que esta vizinhança seja envolvida com as energias benéficas emanadas nesta noite. Obrigada, Jesus. Fortalece nossos amigos espirituais, para que eles continuem nos auxiliando. Leva a esperança àqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, aqueles que choram por seus entes que já passaram para o plano espiritual. Leva, Senhor, discernimento aos nossos irmãos necessitados de equilíbrio psíquico. Envolve as crianças com o teu amor. Os nossos irmãos que sofrem nos países em guerra. Envolve, Jesus, os nossos irmãos que moram nas ruas. Leva a eles a esperança, uma palavra de amizade e de conforto. Conforto não apenas físico, mas também espiritual. Assim seja. Encerrando a nossa doutrinária desta noite, com esta oração de agradecimento, externamos o nosso agradecimento e a nossa esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós.
Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.